Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E nessa aula vamos pensar sobre poluição sonora e saúde. Sejam bem-vindos para a nossa primeira aula de português aqui no 6º período da Educação de Jovens e Adultos, construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Sim, você está certo. Já tivemos uma conversa inicial no Estudando em Casa. Naquela ocasião, falamos sobre a importância da organização da rotina de estudos, como fazer anotações sobre a sua aula e abordamos algumas estratégias de leitura. Nesta aula, vamos continuar a refletir sobre essas estratégias e pensar nas ações que adotamos antes, durante e depois da leitura de um texto. Por falar em leitura, já tentou ler em locais com muito barulho? E estudar enquanto o vizinho está ouvindo aquele som? Será que a poluição sonora interfere na aprendizagem? Será que isso tem a ver com a língua portuguesa? Confira seu material para anotações, porque a nossa aula sobre estes assuntos já começou. Vamos então, pessoal, para a nossa aula? Olha só, meio ambiente e qualidade de vida, mas com foco na poluição sonora e saúde. Será que para falar de qualidade de vida, precisamos falar de poluição? Vamos pensar sobre isso? Vejam só. Quando falamos em meio ambiente, pensamos em algumas ideias, né? Vem à nossa cabeça algumas imagens. Quando você ouve meio ambiente, o que te vem à cabeça? Talvez, para você, né, você pense em cachoeiras, né, como nessa imagem, aqui em campo aberto, né? Presença de muito verde, ar puro. Talvez você pense aqui num grande centro urbano, muitos carros, prédios altos. Observando assim, não dá uma sensação de muito frescor, não é verdade? Ou talvez você pense ainda em animais silvestres, como um arara azul que está presente nessa imagem. Será que você pensa em uma grande montanha de lixo, quando falamos de meio ambiente? Bem, você está certo, né, de pensar que a arara, a cachoeira, faz parte do meio ambiente. Mas nós não podemos esquecer que mesmo essa grande montanha de lixo e esse centro urbano aqui que parece bem quente, né, e conturbado e barulhento, eles também fazem parte do meio ambiente. Por quê? Meio ambiente é aquilo que nos cerca. Então vejam essa imagem aqui, né, uma árvore de palavras. E as palavras estão organizadas, né, de modo a formar uma árvore. Veja algumas dessas palavras: natureza, clima, atitude, coleta, água, ecologia, recicle. Então tem bastante palavras aqui. Tudo isso está relacionado ao meio ambiente. Meio ambiente, então, é o lugar onde a vida acontece, né, no nosso planeta. A natureza faz parte do meio ambiente, mas também tudo que está nela, que está vivo, né, todos os seres vivos e também aqueles que não são vivos, mas que estão ali juntos, né, no mesmo espaço. E a relação, né, desses elementos também faz parte aqui do meio ambiente. E como é o lugar que nós moramos, né, estamos inseridos nele, há necessidade de cuidado. Vejam só. Cuidar do meio ambiente, o que é? Podemos pensar de uma forma maior, mais ampla, né? Como pensamos lá naquelas imagens, né? Lugares abertos, lugares externos. Mas nós podemos pensar também no meio ambiente em que nós estamos, literalmente, né? Assim, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, né? Lá no nosso cantinho, onde estamos preferindo estar, né? Nesse momento. Vejam só. Cuidar do meio ambiente também significa cuidar de nós mesmos, dos nossos familiares, visitar, né, a família virtualmente é uma boa forma de cuidar, né, dos nossos idosos nesse momento. Cuidar dos animais de estimação, dos recursos naturais, isso inclui, por exemplo, o descarte correto do lixo, né?
e cuidar dos espaços que nós ocupamos, incluindo aqui a nossa casa, a nossa escola, as nossas redes sociais, né? Por quê? São espaços em que nós frequentamos. É um espaço virtual, mas nós estamos inseridos lá também. E aí, você que é estudante da EJA já deve ter pensado sobre isso, sobre a qualidade de vida, né? O que é isso? Qualidade de vida é o grau de satisfação que cada pessoa tem em relação à vida que leva, as escolhas que faz e as consequências dela. Vejam só, estamos falando que cada um, então, mede ali o seu nível de satisfação a respeito do seu dia a dia. E aí, nós trouxemos aqui um questionamento. Será que é possível ter uma boa qualidade de vida em meio à poluição sonora? Vamos definir o que é poluição sonora? É qualquer emissão de ruído ou som que prejudique a saúde física e mental. Talvez você esteja pensando, nossa, esse conceito aqui é muito exagerado, porque um som alto de vez em quando é muito bom. Realmente, nós estamos falando de vez em quando, em uma determinada situação, por um determinado tempo, que geralmente não é muito longo. Mas pense você morar numa rua que é muito barulhenta, muito mesmo. Com o passar dos dias, né, você não vai conseguir descansar tão bem, porque não tem silêncio ali. Se você não descansa tão bem, o seu dia de trabalho, o seu dia de estudos, não consegue, né, ser tão produtivo como se você tivesse descansado bem na noite anterior. Então vejam só, a poluição sonora também está relacionada à qualidade de vida, foi isso que acabamos de comentar, e ao planejamento urbano. Então veja como a cidade é construída, como ela é planejada, interfere na qualidade de vida das pessoas. Talvez você quer um exemplo de como isso acontece? Se você mora próximo a um dos nossos terminais, né, de ônibus aqui da cidade, ou se você mora próximo ao aeroporto, você vai ter muito barulho, né? Então, se você não quer estar tão exposto à poluição sonora contínua, você vai se planejar e vai procurar um lugar, um espaço urbano em que tenha menos ruído e ter uma melhor qualidade de vida. E olha que interessante aqui, é crime ambiental. É crime ambiental, professora, realmente. Então, se você mora num bairro, né, em que os seus vizinhos fazem aquela disputa de som, né, eles estão cometendo um crime ambiental. Claro que você não faz isso, não é verdade? Então, veja bem, a poluição sonora pode causar danos muito sérios ao ouvido humano. Sérios e, às vezes, irreversíveis. É proveniente desse convívio mesmo, né, nosso com esse meio urbano, transporte, buzinas, operação de máquinas, casas de shows, templos religiosos também e aparelhos de som, como já comentamos. Nós também temos as consequências, né? Dores de cabeça, falta de concentração, olha só essa característica, falta de concentração, baixa imunidade, que quer dizer que a pessoa fica doente, né, constantemente, mal-estar, estresse, distúrbio de sono, né, que a pessoa não consegue ter um sono de qualidade, realmente descansar, doenças metabólicas, cardiovasculares, déficit cognitivo. Então, o que é déficit cognitivo? Isso está relacionado à sua aprendizagem. Neste caso, a falta dela, né, ou problemas relacionados à aprendizagem. A cognição é a nossa capacidade de aprender, né, de obter informações e relacionar essas informações, gerando conhecimento. E olha só, está relacionado também à obesidade. Essa eu não sabia até preparar essa aula para você. Bem, que é então que a língua portuguesa tem a ver com isso? Vamos pensar? Sempre que temos um assunto, um tema, queremos saber sobre algo, nós vamos atrás, buscar informação, nós vamos buscar entendimento sobre aquele determinado assunto. E às vezes, se o tema for polêmico, procurar pontos de vista diferentes para termos conhecimento deles e assim pensar, né, no que nós achamos sobre esse determinado assunto que é polêmico. Então, a língua portuguesa
tem a ver com isso quando falamos da leitura, nessa busca de informação e conhecimento. E sobre isso, nós falamos bastante na nossa aula anterior sobre as estratégias de leitura. Vamos relembrar? A predição, que é quando observamos um texto e criamos hipóteses, né, sobre ele, e aí, no decorrer da leitura, essas hipóteses são confirmadas ou descartadas. Nós pensamos em voz alta, pensamos na estratégia, que é a análise da estrutura textual, na representação visual do texto, no resumir e no questionar o texto. Agora, nós vamos pensar no que acontece antes, durante e depois da leitura. Então, se você quer saber sobre um assunto, você vai selecionar um texto. Então, como é que você faz essa seleção? Você observa cada um deles, antes mesmo de começar a leitura. Isso você realiza a pré-leitura do texto. Você faz, quando olha para esses textos, a análise global do texto. Então, você identifica, este parece ser um poema, este parece ser uma reportagem. Este parece ser um relato de uma pesquisa científica. Então, pelas características gerais desses textos, você consegue fazer a análise global. E depois, você começa a fazer as predições, que é o levantamento das hipóteses. E aí, o que você já conhece desse assunto é ativado no momento em que você lê o título do texto, em que você observa a imagem que está presente ali. Logo depois, você começa a leitura desse texto e começa a compreender a mensagem que o texto está transmitindo. Você também começa a fazer a seleção das informações e a relacionar uma informação com a outra, né? Porque se o texto for longo, as informações estão em parágrafos diferentes. Então, você já começa a fazer essa relação. E você começa também a verificar as predições iniciais e refutar aquelas que não estão de acordo com o que você havia pensado antes. Depois da leitura, você começa a análise e a reflexão e faz também a verificação dos pontos de vista, que nós acabamos de comentar há pouco. E aí você também pode fazer o resumo. Então, o resumo, olha só, ele está lá no final, né, no pós-leitura. Como isso acontece no nosso dia a dia, na nossa aula, acontece da seguinte maneira. O professor apresenta um texto para você, trouxemos aqui com o tema da nossa aula, poluição sonora. E aí você pensa, né? O título é Poluição Sonora. Será que vai contar para mim o que é a poluição sonora? Isso é uma predição. Muito interessante, não é? E logo depois, o professor pede lá um exercício para você. Não é assim que acontece na maioria das vezes? Então, o exercício é: o que a Organização Mundial de Saúde afirma sobre a poluição sonora? Então, como ainda não lemos o texto, mas já fizemos a leitura do exercício, nós sabemos que vai falar então da Organização Mundial de Saúde. E observem que é mesmo uma pergunta. Então, as informações que eu vou buscar no texto estão relacionadas a responder o que essa pergunta quer de mim. Vamos lá. Como é que se faz isso? Fazemos assim. Olha o nosso planejamento. Vamos pensar nas palavras-chave. Lembra da nossa aula anterior? Vamos pensar na nossa frase curta. Nós vamos pensar também na seleção e a relação entre as informações. Porque nem tudo que está no texto vai estar direcionado ao que a pergunta quer. Então, é preciso que eu faça essa seleção. E aí sim, eu vou criar uma síntese que vai responder o exercício. Vamos lá, vamos à leitura. A Organização Mundial de Saúde aponta que a poluição sonora é um grave problema, considerando que é capaz de desencadear reações de estresse, distúrbios de sono, doenças metabólicas e cardiovasculares, déficit cognitivo, problemas auditivos e também obesidade. O excesso de ruídos deixa o corpo em estado de alerta, prejudicando o descanso. Então, seguindo o nosso planejamento, após a leitura do primeiro parágrafo, vamos grifar as palavras-chave. Nós grifamos aqui Organização Mundial da Saúde, estresse, distúrbios de sono, doenças metabólicas, cardiovasculares, déficit cognitivo, problemas auditivos, obesidade, prejudicando o descanso. Bem, agora nós vamos pensar numa frase que sintetize tudo isso. Afinal de contas, nós não vamos simplesmente copiar esse texto. Vamos lá.
A Organização Mundial de Saúde indica que a poluição sonora gera problemas auditivos, no sono, na aprendizagem, doenças vasculares, metabólicas e estresse. Professora, pode utilizar palavras que não estão presentes no texto? Seria muito interessante, tá? Porque aí você já cria uma frase com o seu próprio vocabulário, né? E isso você exercita o seu conhecimento e facilita lá na construção da resposta. Vamos lá. A organização aponta que o indivíduo não deve expor-se a mais de 30 decibéis durante o período em que dorme, considerando que o ouvido é o órgão do corpo humano que, mesmo durante o sono, não descansa. A OMS também alerta que se expor a mais de 120 decibéis sem usar protetores auditivos pode causar dor física. Palavra-chave: expor-se a mais que 30 decibéis durante o sono, mais de 120 decibéis, dor física. Nossa sugestão de frase é: a Organização Mundial de Saúde não recomenda mais de 30 decibéis durante o sono e alerta que mais de 120 decibéis podem gerar dor física. Terceiro parágrafo. Outros problemas, como ansiedade, aflição e depressão, também estão associados à exposição em excesso de barulhos, pois isso gera, de forma inadequada, hormônios que alteram negativamente o organismo. Sugestão de palavras-chave: ansiedade, aflição, depressão, excesso de barulhos, libera hormônios, alteram negativamente o organismo. Nossa sugestão de frase é: poluição sonora altera negativamente a liberação de hormônios no organismo, causando problemas emocionais. Por que colocamos aqui problemas emocionais? Porque vários deles estão presentes aqui, então é a ideia de síntese mesmo. E aí, vamos agora voltar à nossa pergunta. O que a Organização Mundial de Saúde afirma sobre a poluição sonora? Bem, professora, todo o texto falava da Organização Mundial de Saúde e sobre a poluição sonora. Mas e aí? Copiamos o texto todo aqui novamente? Não é isso. O professor, quando pede um exercício assim, ele quer que você compreenda o texto e mostre aqui que você, além de compreender, soube selecionar as informações que ele quer para essa pergunta. Vamos lá. O primeiro parágrafo, na verdade aqui eu coloquei a nossa síntese, certo? Não preciso ler o texto todo novamente, porque eu já tenho a síntese de cada parágrafo. No primeiro parágrafo, eu tenho falando sobre a Organização Mundial de Saúde, no segundo parágrafo também, certo? E aí, no primeiro parágrafo, fala sobre problemas auditivos. No segundo também, colocamos em verde para você observar. E aí, no primeiro parágrafo, o sono é retratado. No segundo também. No terceiro, isso não aparece. E aí, temos o estresse. Lá no primeiro parágrafo. No segundo não temos a presença dessa ideia, né? Mas ela se repete no último parágrafo. E agora? Nós vamos tentar, então, observar o que se repete, retirar repetições e se houver informações que se complementam, nós vamos construir uma frase de acordo com o que é necessário. O que é que nós precisamos para responder à pergunta número 1? Na verdade, se nós retirarmos o que se repete, o segundo parágrafo já está contemplado de uma certa forma aqui na nossa síntese. Não é verdade? Então vamos retirá-lo. E agora nós vamos pensar o que fazer com essa informação. Podemos juntar então, já que ela se repete, né? Retirar um e ficar em apenas um momento da nossa resposta. E aí, olha só que agora não há repetições. Nós temos as informações aqui, elas não estão repetidas, certo? Mas aqui ainda é um planejamento. Nós apenas fizemos a síntese de um parágrafo. Neste caso, para fazermos a nossa resposta, podemos oferecer o parágrafo, podemos colocar a primeira letra, né, da frase aqui em maiúscula, nos atentar para a pontuação do final de frase, verificar se as palavras que têm necessidade de estar em maiúscula, né, estão em maiúscula, e aí nós vamos ler novamente essa resposta para ver se ela está completa. A Organização Mundial de Saúde indica que a poluição sonora gera problemas auditivos, no sono,
na aprendizagem, doenças vasculares, metabólicas e emocionais, geradas pela alteração negativa de hormônios no organismo. Professora, eu poderia só dizer: a poluição sonora é muito prejudicial à saúde? Não poderia não, tá? Por quê? Isso é uma coisa que nós já sabemos, nós todos sabemos. O professor aqui, ele pede que você trabalhe essa leitura, essa análise e a construção dessa resposta. Ele quer essa habilidade de você. Então é preciso que você mostre assim. Nesta aula, aprendemos que a poluição sonora pode prejudicar nossa saúde física, psicológica e afetar de maneira negativa a nossa aprendizagem. Vimos que é preciso preservar nossa saúde para termos uma melhor qualidade de vida neste momento da vida e também no futuro. Verificamos que as estratégias de leitura auxiliam na compreensão do texto, do enunciado do exercício e no momento da construção de respostas. E você pode usá-las em todos os componentes curriculares e sempre que considerar necessário em seu dia a dia. Lembre-se que anotar as suas reflexões sobre o texto e construir resumos são ótimas maneiras de organizar o conhecimento que você vai construindo ao longo das aulas. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!